Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa e do perfil Atitude Impressa Tutoriais. Trabalho nesse ramo há mais de 22 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook também, ó. Então se você quer ficar por dentro de temas sobre o ramo de gráfica rápida e aqueles ramos parecidos, cola aqui no nosso canal, se inscreve, dá aquele like, dá confiança para que a nossa comunidade cresça muito mais. Queria agradecer a todos nesse momento que estou gravando esse vídeo. Estamos com 7.000 seguidores. É uma enorme satisfação poder contribuir, acredito eu, de maneira positiva no dia a dia das pessoas que confiam em estar aqui acompanhando o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olha só, eu vou te dar 10 dicas. 10 dicas para você prolongar a vida útil da sua impressora Epson 5810 e todas as similares. Ó, vou falar uma coisa para vocês, é a 10ª dica. É uma dica que durante todo o ano a gente está fazendo experimentos aqui e ela está se comprovando de uma eficácia extraordinária que a gente nunca tinha feito esse experimento antes. Então, sem mais delongas, olha só, vamos para o assunto. Mas quem já é da casa sabe que eu gosto de fazer uma contextualizada para que aqueles que estão chegando agora entendam também o porquê de gravar esse vídeo. Nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, essa máquina, na minha opinião, é o melhor custo-benefício, olha só, o melhor custo-benefício para as impressões de uma maneira geral. Como assim, Thiago, impressão de uma maneira geral? A impressão ela não é tão específica. Pode ser jato de tinta, então pode ter certeza que essa máquina aqui, ela vai ser, se não for a melhor, na sua opinião, mas vai concorrer muito por questões de durabilidade, por questões de qualidade e tantas outras que eu abordei na live de número 149. Não sei se eu vou conseguir deixar um link aqui, mas dá uma pesquisada. Semanalmente estamos fazendo live, já estamos na 149 e eu discuti por que essa máquina ainda é a melhor opção para 2025, na minha humilde opinião, para pessoas que precisam de impressões comuns para fazer apostila, blocos de anotações e tantos outros impressos do universo de uma gráfica rápida, beleza? Mas aí, ó, a nossa grande missão é pegar um equipamento desse, adaptar, essa é a nossa realidade de gráfica rápida, a gente vai adaptar ela com esse instrumento aqui, ó, que é o famoso Book Ink, para ter até 97% de economia no custo por página. Como assim, Thiago, até 97% de economia no custo por página? Porque você vai comprar a tinta que você queira, você não vai ser obrigado a simplesmente só comprar a tinta do fabricante. Thiago, mas isso é possível? Isso é possível com uma facilidade de mercado hoje bem abrangente, você consegue muitas opções. É bom, lógico, você comprar ou instalar o book com confiança, porque o equipamento desse, pelo menos para a nossa realidade, é um equipamento de um investimento bem considerável, que se der qualquer probleminha, dá um prejuízo, vamos dizer assim, considerável nas nossas realidades. Então, um equipamento que hoje, nas nossas medições, tem uma vida útil média de 800.000 impressões, certo? Com o valor que é cobrado hoje, por volta de 7 a 8 mil já instalado. Se você não quer comprar ele já instalado, tem muitos tutoriais. Eu confesso que aqui no nosso canal não é a melhor opção, ou a que vai te dar uma maior riqueza de detalhes na instalação do book, mas tem canais que são especializados na manutenção de impressora, são especializados na instalação de book e também por trás daquela intenção de vender o produto, que eu acho também muito massa. Tem gente que diz assim, tá fazendo um vídeo para vender. Cara, existe sempre um propósito por trás. O meu não é vender o book, o meu não é vender a impressora, é só passar essa informação aqui para você. Mas vamos lá. Nesse contexto, eu vou passar 10 dicas para vocês. Não esqueça, a dica 10 é um experimento que estamos fazendo e estamos muito satisfeitos com o resultado desse experimento. E seguindo esse passo,
toda vez que a gente consegue seguir esses 10 passos que eu tive que anotar aqui para não esquecer até numa sequência lógica, a sua máquina vai ter uma possibilidade de durar mais. E assim, durabilidade de equipamento jato de tinta com booking aqui adaptado é algo extraordinário. É algo extraordinário porque por isso que eu sempre digo, pela durabilidade, essa máquina aqui ela já conquista fácil todo proprietário de gráfica rápida que quer que dure, quer que tenha um potencial bem legal. Aproveitando, a gente tá no meio da produção, tá meio parado hoje porque o Enem acabou, a nossa empresa tem a parte da produção muito voltada para o Enem, então se vocês escutarem barulhos, sequência, é porque o pessoal está trabalhando e eu estou gravando aqui. Inclusive, Carlos, eu vou precisar no meio do vídeo daqueles contadorzinhos para a gente contar a história aqui. Carlos anotou, o Carlos pediu para mim, ó. Mas vamos continuar. Qual a primeira dica que você não pode faltar? Já chegou? Já. Valeu, muito obrigado. Ó, qual a primeira dica que você não pode, mas que você não pode mesmo negligenciar nessa máquina, nesse contexto que eu falei para vocês? É simplesmente conseguir uma tinta de ótima qualidade. Tiago, o que é uma tinta de ótima qualidade? Para mim é aquela que já foi testada e aprovada por pessoas de minha confiança. Então, ó, essa tinta aqui, como não temos hoje a necessidade de ter para esse tipo de equipamento tinta pigmentada, olha só, essa tinta aqui, Inkbank é 850 na variação das suas cores, é a melhor opção que encontramos. São 4 anos usando esse tipo de tinta, pode ter certeza que não tem nenhum interesse comercial por trás. Tiago, só essa tinta presta? Não. Essa daqui é o melhor custo-benefício. Eu consigo comprar aqui em Maceió por R$70. Fora no Mercado Livre, R$90. Caso você procure, já consegui comprar na internet por menos, aqui em Maceió por menos, vai depender da negociação. Mas ó, compra uma tinta de qualidade, com aquele fornecedor que você já conhece. Tem muita gente bacana na internet que você pode confiar e fazer essa compra. Nesse caso aqui, eu só tento fazer a averiguação se a tinta é realmente original, porque tem gente que, porque por exemplo, essa tinta não é que ela seja falsificada, é uma tinta paralela. A fabricante nunca vai recomendar, porque o lucro dela vai estar em vender tinta. Mas não é uma tinta pirata, não é uma tinta que diz assim, é uma tinta original, não, é uma tinta de outra marca que você pode usar em impressoras. E pode ter certeza que esse movimento aqui de booking, que começou de uma maneira mais incisiva há uns 15 anos atrás, veio para ficar. E enquanto a impressora, o papel for usual, eu acredito que esse book ele não vai deixar de ser um instrumento de uma gráfica rápida para ter preços competitivos. E quem não quer preços competitivos? Então, primeira dica, tinta de ótima qualidade sempre. A segunda dica é nunca, mas nunca deixe faltar a tinta nesse book. E assim, parece até redundante falar isso, mas aqui mesmo na gráfica rápida Atitude Impressa acontece de deixar faltar a tinta. É comum, não deveria ser, mas é comum por quê? Porque pela alta demanda, em picos de produção, sempre vai aumentar a possibilidade de passar despercebido. Então não deixa faltar tinta. Mas por que, Tiago? O Book Ink é um produto, vamos dizer assim, é um processo que chega a beirar o artesanal na questão da instalação. Tem todo o processo o processo eletrônico, vamos dizer assim, de mudar o software no caso é o firmware. Nunca aprendi a falar esse nome. O programinha que vem dentro da impressora para você poder usar o Book Ink de boa, sem restrições com o equipamento. Só que você perde e muito nesse processo porque não tem um instrumento que vai verificar se a tinta está acabando. Tem que ser uma verificação manual. O equipamento simplesmente, para esse tipo de equipamento aqui, eles vai estar sempre falando que tem tinta e pronto, tem tinta. Então, acabou a tinta, mas o equipamento tem tinta. E a falta de tinta na cabeça de impressão vai ocorrer bolhas,
pode até ocorrer a queima da cabeça de impressão, que aí ela, de uma certa maneira, aquece e pode simplesmente queimar a cabeça de impressão. Então, dica 2, não deixa de faltar tinta no seu Book Ink, beleza? A terceira é use filtro de ar no seu book. Tiago, o que é o filtro de ar? Deixa eu aproximar aqui. Ó. Esse aqui, não sei se está dando para focar, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é um filtro de ar. O que acontece? Na medida que você vai utilizando a sua impressora e, por consequência, a ocorrência da tinta para realizar a impressão, vai saindo a tinta, sendo aplicada no papel, e aí o que é que vai entrando dentro desse reservatório? Ar. E o ar pode conter impurezas. Um dia eu vi um vídeo demonstrando o quanto é isolado uma fábrica de tinta para impressoras. Gente, estamos falando de situações microscópicas que envolvem eletrônica no processo do jato de tinta da impressora. Então, para formar essa imagem, são situações muito pequenas, que aí você imagina como se um grão de poeira não pode chegar a entupir um bico dessa impressora. Então, para evitar isso, ó, tem essa situação aqui que é um filtro de ar. Já que o ar entra, ele precisa ser filtrado, e aí você simplesmente, com esse instrumento, você vai prolongar a vida da sua impressora. Isso não quer dizer que deixou aberto, você não vai, a sua impressora vai queimar e tudo mais. Porém, entretanto, contudo, todavia, aqui a conversa para você prolongar a vida útil da sua impressora. Então vale muito a pena. Eu confesso a vocês que no começo, há 10 anos atrás, eu escutava a recomendação de dizer assim, ó, não, só usa filtro quando não tem um ambiente climatizado, porque um ambiente não climatizado, a poeira vai circular mais no ar e tudo mais. Mas hoje, mesmo tendo um ambiente climatizado, a parte da loja ainda não é climatizado, mas aqui na produção não abrimos mão de estar usando o filtro, porque consideravelmente vai aumentar a vida útil da sua impressora, beleza? Terceira dica, anota aí a terceira, primeira dica, tinta. Segunda dica, não faltar tinta. A terceira dica, usa o filtro. E a quarta dica é com a dinâmica do seu Book Ink. Se o seu Book Ink tem mangueiras expostas, assim como esse aqui, muito cuidado, porque pode ocorrer um rompimento dessas mangueiras por motivos diversos, ou até um desencaixe aqui nessa parte de baixo do book. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar daí, ó, mas pode ocorrer o desencaixe. E nesse caso, vai acontecer um problema parecido com o problema 2. Não é que faltou tinta no book, é que a tinta não chegou até a impressora, certo? Mesmo que a instalação do seu book não fique com mangueiras aparentes, eu acredito que você vai ter que ter um cuidado até bem interessante de ter, se a mangueira, por onde a mangueira passa, ó, se ela vai estar com alguma obstrução. Deixa eu ver aqui se dá... tá dando para ver, ó. Então, esse aqui é um percurso relativamente simples que essa mangueira da instalação desse Book Ink ela percorre. Porém, existem outras instalações que escondem essa mangueira e assim, são diferenças, ao meu ver, bem-vindas. Tiago, por que tu faz assim? Por que tu faz assim desse jeito? Porque simplesmente é mais fácil e na hora de você fazer 10, 20 instalações dessa daí, é sempre bem legal você ter uma economia de tempo. Então todas as minhas, não sei se tá dando para ver aí, a gente faz a instalação. Quero mudar em breve, só que aí vai um processozinho de organização que a gente precisa elevar mais. Mas também aqui a situação do pessoal passar por um treinamento antes de começar a rodar nessa máquina, começar a imprimir nelas, é algo diferencial. Muitas vezes essas máquinas são instaladas em escritórios ou em repartições que não têm como finalidade a questão da gráfica rápida,
e aí fica um pouco difícil treinar 30, 40 pessoas que vão usar a impressora uma vez na semana, 2, 3 ou uma vez no dia, beleza? Então vamos para a quinta dica. A primeira dica foi tinta, a segunda não deixe faltar tinta, a terceira usa filtro, a quarta cuidado com as mangueiras do seu Book Ink e a quinta dica, use dispenser. Que troço é dispenser, Tiago? A máquina, a impressora, ela sempre vai gerar resíduos. Como assim, Tiago, resíduos? Vez ou outra, essa máquina aqui ela já vem programada para fazer limpezas de cabeça de impressão sem você solicitar. Então, eu quero fazer limpeza de cabeça de impressão, ela mesmo para e faz. E aí, a máquina utiliza a tinta para limpar a cabeça de impressão. Sabendo disso, a máquina já vem com um reservatório, ó, que é esse aqui, que na Vera mesmo, na arquitetura da impressora, ela vem para ser despejada aqui. Só que olha só a diferença dessa caixinha, que vem cheia de almofadas, para que a tinta no movimentar da máquina não venha a transbordar para um reservatório desse aqui. E essa caixinha aqui, ela fica escondida. Você não consegue visualizar que ela está cheia. E outra, com a instalação do Book, normalmente o contador dessas caixinhas ele é zerado automaticamente. Então, use o dispenser porque aí vai facilitar o seu acompanhamento do nível do reservatório aqui que pega os resíduos e vai evitar com que a tinta entre dentro da impressora, que transborde esse reservatório e aí venha a adentrar dentro da impressora. E é chato porque às vezes pega em alguns sensores, tem que ser feita algumas intervenções, tudo isso podendo ser evitado com a instalação do dispenser, beleza? Parece uma dica assim muito trivial, entendeu? Mas tem pessoas que preferem instalar a impressora e manter o uso da caixinha, porque elas têm um uso pouco. É uma decisão que pode dar um problema a mais no futuro. Vamos para a sétima dica. A sétima dica que eu acredito que é uma dica que possa ser um pouco controversa. Ó, no processo dessa impressora aqui, no processo de uso dessa impressora, uma das situações mais recorrentes é a quebra da correia da cabeça de impressão. A correia, caso a pessoa não esteja sabendo, deixa eu hidratar um pouquinho aqui as cordas vocais, é a correia que faz parte do mecanismo que desloca a cabeça de impressão. Então, essa correia de todo o sistema da máquina, de todo o sistema mecânico da máquina, é a que mais trabalha. Não sei se está dando para ouvir agora. Cada vucu dessa é uma ida e volta da correia da cabeça de impressão. E aí, nas nossas observações, como é que a gente pega e diz assim, o que tem diminuído a vida útil dessa correia? Você utilizar a impressora para fazer frente e verso. Fazer a impressão dos dois lados de maneira automática. Aí você pode até estar me dizendo, eita, Tiago, mas vai ser complicado. A máquina já vem com esse duplex aqui lindo, que quase não perde velocidade. Você fazendo a máquina rápida, eu não vou fazer frente e verso. Só fique atento, porque vai aumentar a probabilidade dos atolamentos, ela sendo frente e verso, principalmente quando você for precisar imprimir materiais chapados. O que é um material chapado, para quem não conhece esse linguajar, é um material com um alto percentual de cobertura, aquela imagem realmente cheia de que você até percebe a mudança física do papel, ele dá aquela canoada. Se o papel for muito fino, ele até, estou procurando aqui se eu consigo a impressão, mas não, ele dá até aquela enrolada. Então, nesse processo, a impressora vai ter essa dificuldade. Essa máquina aqui ela é tão extraordinária que ela tem um ajuste da altura da cabeça de impressão que você pode aumentar para materiais com maior gramatura. Tiago, você deixa de usar aqui a sua máquina por conta disso, do frente e verso? Não, mas eu entendo que quanto maior a quantidade de impressões frente e verso eu vou ter,
maior a probabilidade de atolar e, por consequência, mais atolamentos. E aí, nesse processo de atolamento, eu pressiono a correia e ela vai ter uma vida útil melhor. Só que a oitava dica, ela vem para tentar diminuir esse processo. A oitava dica vai dizer, eu vou indicar para vocês que vocês usem papel de alta qualidade. Então, Tiago, qual o papel de alta qualidade? Um papel que, sem dúvidas, você recomendaria? Logicamente, o papel da Repórter, Chamex, Rhino. Esses papéis também são papéis considerados de boa qualidade. Porém, talvez até mais do que a marca do papel, a forma como ele é armazenado e transportado pode trazer, nesse processo aqui, que eu estou falando para alongar a vida da sua impressora, ele pode trazer benefícios. Como assim trazer benefícios? Muitas vezes a gente vai abrir uma resma e ela está amassada por conta do transporte, que realmente é uma coisa difícil de transportar. A caixa de papel é pesada e tudo mais. Eu imagino quantas paradas em galpões, em galpões, ele precisa ter até chegar a você. Então vai ficar amassado e tudo mais. Se você botar uma folha amassada, botar ela mal posicionada, vai aumentar a probabilidade de você ter um atolamento. Mas se você usa o papel de qualidade, ele bem armazenado, ele todo bonitinho, você vai diminuir essa possibilidade de atolamento no frente e verso e também na impressão só frente. Nona dica, já estou na nona dica, é isso mesmo. Cuidado com a energia que você utiliza para ligar a sua máquina. Como assim, Tiago, cuidado com a energia? A depender da região que você esteja localizado, você pode ter oscilações no fornecimento da sua corrente elétrica. Então, é muito pertinente você utilizar filtros de linha ou, quem sabe, até estabilizadores em uma situação mais extrema, até no breaks, que vão facilitar o uso dessa máquina. Vale ressaltar também que é um cuidado que é trivial a qualquer equipamento eletrônico, porém, Val, Dona Rosa está chamando, ligar 37. É uma situação trivial para qualquer equipamento, mas a Epson, pelo menos a gente tem tido pouquíssimos problemas aqui com a questão de queimar a cabeça de impressão. Na verdade, com a Epson nunca tivemos, já tivemos com a HP. Mas é sempre bom resguardar e ter essa situação, beleza? Coloca no mínimo um filtro de linha para que você proteja o seu equipamento, para aumentar a vida útil dele. E desde o começo do vídeo eu tenho falado da dica 10, e eu preciso explicar antes essa questão da dica 10 para vocês. Existe a situação de busca pela longevidade desse equipamento, porque qualidade, como eu falei na live 149, estou falando da live 149 porque eu gravei ela ontem, então não sei quando esse vídeo vai ao ar, vou tentar fazer ele sem edição, por isso que essa correria de estar fazendo aqui está sendo massa, o pessoal conversando assim do lado, né, tal, mas tentando focar aqui para fazer ele sem edição. Por que sem edição? Porque aí ele vai o mais rápido possível chegar até vocês. E aí, ó, de uma maneira resumida, o que a gente falou na live 149 é que, na questão de qualidade, a maioria dos equipamentos eles atendem a essa expectativa de impressão de uma maneira geral, para apostilas, para blocos de anotações, beleza? E o grande desafio é um custo mais acessível, mantendo essa qualidade em paridade com a velocidade do equipamento. Então até eu botei uma hierarquia, qualidade, durabilidade e velocidade. Quando junta esses três aspectos em um equipamento só, como é essa situação, é muito satisfatório. Só que a gente sempre vai naquela perspectiva, como é que eu faço para durar mais o equipamento? Essa máquina ela tem um problema crônico que é de um atraso na última passada. Que esse atraso, eu já pesquisei várias vezes, já tentei fazer até algumas intervenções e ele simplesmente ganha sempre o mesmo diagnóstico. É o desgaste da parte de todo o rolar do papel. Então, desde a tração até o final, ela fica. E em especial, dos últimos roletes, que ficam no final do processo de impressão, antes dele ser expulso para essa máquina aqui. E aí o que acontece? A impressão, ela precisa ser casada. A impressão já de tinta são várias
várias passadas da cabeça de impressão que elas precisam ser casadas. E essa máquina, o que acontece? Ela, com o passar do tempo, a última passada fica uma sobreposição. Então fica, pode passar, Val, pode passar aqui tranquilo, não precisa estar fazendo muita força não. Então ela fica com essa sobreposição na última passada. O que é que você pode fazer para que isso não aconteça? Simplesmente aumentar o tamanho do papel. Só que isso não é tão fácil de uma maneira comum você fazer. Então fica essa que a gente fala que é sobrepor a última passada. E aí esse é o grande desafio para você aumentar a durabilidade dessa máquina. Por que é o grande desafio? Porque esse defeito ele começa a ser mais incisivo lá por volta das 150 mil impressões. E no começo do vídeo eu pedi o contador desses quatro equipamentos que compramos há exatamente um ano não, mas por volta de um ano, foi dezembro, dona Rosa? Foi no final do ano, então estou gravando esse vídeo agora em novembro de 24, ó. Eu tenho uma máquina de número 34 com 305 mil, a 35 com 385 mil e a 36 com 249 e a 37 com 266. Essa daqui é o que? A 35, né? Não é? Tá apagado o número. Essa daqui é a 35, então ela está com 385. E esse defeito não deixou de aparecer, mas para vocês terem uma noção, aqui a gente classifica esse tipo de equipamento em 3 níveis. O estado de novo, o segundo estágio que já está aparente esse defeito desse equipamento, e o quarto e o terceiro estágio, que é aqueles que realmente você tem que ficar muito atento, porque você pode simplesmente perder a impressão. Então, para impressões com fontes muito pequenas, com desenhos lá naquela última parte da impressão, esse defeito vai ser muito incisivo. Aí você pode até dizer, eita, Tiago, mas se eu colocar essa impressão em modo na melhor qualidade possível, mesmo assim ela vai desfocar na última parte. A única solução que a gente encontrou para desviar desse problema é você colocar um papel maior no final, um espaço maior, que faça com que a impressão, o papel que fica aqui no meio, ele sempre fique, enquanto está sendo impresso, ele sempre fique fixado nos 2 roletes, tanto no de saída quanto naquele principal que vem depois da tração do papel. E o que foi feito para melhorar, para atrasar esse processo com as máquinas, com esses contadores que eu falei aqui para vocês? Simplesmente a gente tem tirado a velocidade do equipamento. E assim, ó, é um equipamento fantástico. Essa máquina aqui vem com um ISO de 24 páginas por minuto. Para o universo de gráfica rápida é muita coisa. Para vocês terem noção, um equipamento que vai superar esse tipo de velocidade, ele vai custar o dobro do preço e não é um equipamento tão seguro. Como eu falo, o que é que eu chamo de seguro? Não é um equipamento que vai garantir tantas cópias. Já usei muitas ProX, que é o equipamento que bate essa máquina aqui no quesito de velocidade, porém é um equipamento de outro mundo. Hoje na questão do custo e também em outro mundo na questão da durabilidade. Era 400, 500 mil impressões. No preço que comprávamos antes, era tranquilo, 2, 3 mil. Quando ela passou dos 10 mil reais, umas ProX, sem essa confiabilidade que vai durar, vamos supor assim, se essa máquina está durando em média aqui 800 mil cópias, ó, eu preciso ser sincero com vocês, não é 800 mil impressões de maneira plena. Quando ela passa das 600 mil impressões, normalmente ela já passa para uma máquina desse terceiro nível que eu falei aqui para vocês. Essa máquina aqui, por exemplo, ó, essa máquina aqui está desligada de novo, que é a 14, quantas mil cópias está a 14 mais ou menos? Mais de 700, né? Ela é uma máquina que é bem restritiva, não é todo o material. Então lá pro último passo, a cabeça de impressão já começa a dar alguns
alguns sinais também, ela só funciona na gaveta da frente, então não é que dura 800 mil cópias de maneira plena. Plenamente mesmo ela vai durar 200 mil impressões. Mas como eu falei, essas máquinas aqui, com essa questão, eu acho que mais de 90% das vezes, essa máquina foi usada com a redução de velocidade. Aí você pode estar se perguntando, Tiago, como eu faço essa redução de velocidade? No drive da impressora, se você instalar bem, o drive é muito importante você instalar o drive do fabricante. Tem que lembrar de não colocar para atualizar o programinha da máquina, tem que ter muito cuidado. Mas você usando o drive completo, você vai ter uma amplitude dos recursos da máquina. E aí você programar sempre, diminuir a velocidade, você vai perder em produtividade. Porém, nos nossos testes aqui você vai ganhar em longevidade do equipamento. Tiago, até que ponto essa longevidade vai acontecer? Eu confesso a vocês que eu não sei, mas hoje eu tenho máquinas com por volta de 300 mil impressões e ela ainda não saiu dessa segunda categoria. Já está apresentando o problema, mas eu tenho outros equipamentos que estão com 300 mil impressões e a gente não fez essa experiência, que estão no estado bem pior que esse. Então, na minha opinião, vale muito a pena tentar, certo? Fazer esse tipo essa 10ª dica. Lógico, eu tô com material para entregar, tô com pressa, aí realmente é uma situação que já aconteceu aqui, eu digo não, coloca a velocidade porque um dos principais fatores dentro de uma gráfica rápida é você entregar rápido e entregar bem, certo? Então, vale muito a pena tentar, na minha opinião, e com essas 10 dicas que eu passei para vocês, a probabilidade da sua máquina durar bem muito, ela é muito exponencial, beleza? Gente, essas foram todas as informações das 10 dicas que foi dada aqui para vocês. Queria agradecer você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, esqueceu de dar aquele like da confiança, não deixa de nos ajudar. Manda esse vídeo para quem nos ajuda e aqui vai aparecer alguns vídeos de sugestões para vocês e até a próxima!